Eu vou convidar vocês para lerem comigo a Gênesis. Agora pode, Isa. Gênesis 28. Eu vou ler a partir do verso 11, que diz assim: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como um travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Amados, esse texto que nós acabamos de ler conta o exato momento em que Jacó, ele está como fugitivo, indo em direção a um lugar em que ele já tinha ouvido falar, que era a casa do seu tio Labão, mas ele não sabia ao certo o que ele encontraria ali. Contudo, antes de ele prosseguir com aquela caminhada, ele estava extremamente cansado, como o texto que nós lemos, e aí ele deita para descansar. Só que ele não pega um travesseiro. Ele pega uma pedra e faz dessa pedra o quê? Um travesseiro. Só que naquele lugar é o momento em que o Senhor marca um encontro com ele. Jacó, ele não conhecia o Senhor. Eu acredito que ele era um desses filhos de crente e cujo pai fala de um Deus, mas que esse Deus não foi experienciado pelo próprio Jacó. Prova disso é que Deus se apresenta para ele como o Deus do pai dele, Abraão, fazendo menção ao avô e não ao próprio pai, Isaque. E eu acredito que isso tem uma razão. Aqueles dois, eles não tinham um relacionamento mais íntimo, um relacionamento de intimidade, um vínculo mais forte. Afinal de contas, o filho preferido de Isaque não era Jacó, era Esaú. Mas Deus faz uma promessa para Jacó naquele lugar. Diz a ele que jamais o deixaria, enquanto não cumprisse cada uma das promessas que o Senhor tinha para ele. E eu quero trazer para nós, hoje, a resposta que o próprio Jacó, ele dá ali, naquele exato momento. Porque quando ele tem aquele sonho, e ele vê aquela escada, que sobe e desce anjos, mexe com ele, com a estrutura dele. E às vezes, nós vivemos em um tempo que nós não temos também essas experiências com anjos, com presenças angelicais. Mas eu preciso dizer para você que anjos são reais. Nós precisamos fazer a mesma oração que a Marcela fez no início desse culto. Senhor, nos leva a águas mais profundas. Nos leva a um lugar onde verdadeiramente eu possa te conhecer. Os anjos apareceram no sonho de Jacó. Porque Jacó não tinha essa intimidade toda. E eu quero dizer a vocês nessa noite, anjos, eles são reais. Quem tem olhos espirituais abertos, vai vê-los.
sem sombra de dúvida. E uma escada, irmãos, com anjos descendo, significa que eles estão vindo à terra para cumprir um propósito. E quando eles estão subindo, é a representatividade de que ele cumpriu o que ele tinha para fazer na terra. Ainda que nós não vejamos isso, esta é uma realidade até hoje. A minha oração é para que verdadeiramente nós possamos ter essas experiências com o Senhor. Essas experiências de ter os nossos olhos abertos, amém? Eu declaro isso sobre nós enquanto igreja, que enquanto nós estarmos aqui, adorando, escutando a palavra, tem pessoas que estejam vendo o que os anjos estão fazendo no nosso meio. Eu não me canso de orar pelas crianças, pedindo ao Senhor para que essa hora chegue. E eu confesso que hoje meu coração bateu forte mais uma vez quando a Marcela começa a orar. Falei, Senhor, será que o de repente é hoje? Porque eu acredito que nós vamos viver isso. Esse encontro inesperado, esse encontro marcado pelo próprio Deus. Assim como Jacó teve esse encontro com ele. Quando ele acorda, que aquela imagem está viva dentro dele, qual foi a resposta dele? Ele diz, sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Para Jacó era só mais um lugar, para o Jacó era só uma caminhada, mas para Deus não. Quando nós olhamos para o texto, no original ele vai dizer, este lugar é Betel. Betel significa a casa de Deus. Por essa razão, o tema dessa palavra de hoje é a casa de Deus. Onde Deus habita e por que Ele escolheu habitar em nós. Se eu te perguntasse hoje, onde é a casa de Deus? Qual é a resposta que nós vamos dar para Ele? Para quem está te perguntando. Quando alguém, uma criança, pergunta para nós, onde Deus mora? Qual que é a sua resposta para essa criança? Qual que é a nossa resposta? Muitos de nós já ouviu dizer o quê? Deus está? Não é assim? Deus está no céu. Mas isso é verdade? Isso é verdade? A casa de Deus, irmãos, ela está dentro de nós. Deus está dentro de nós. A casa de Deus sou eu e você. Aquele encontro de Jacó, Jacó sabia que ali, naquele lugar, embora ele não soubesse, era a casa de Deus, mas no Antigo Testamento. Eu quero lembrá-los nessa noite que desde o Éden, Deus ele desejava, era um desejo de Deus, andar com o homem, caminhar com o homem, ter um vínculo forte com o homem. No Éden, Deus andava com Adão. A Bíblia diz que todo final de dia ele sentava-se, na minha linguagem, né? Com Adão e batia um papo com ele. Posterior, já no tempo do próprio Moisés, Deus ele habita no meio do seu povo por meio de uma tenda, conhecido como tabernáculo. No tempo de Salomão, com a construção do templo, Deus passou a habitar no templo construído pelo próprio Salomão. Mas, hoje, no Novo Testamento, Cristo, Ele fez o quê? Tabernaculou entre nós, ou em nós. Para quê? Para que Deus ele se tornasse presente na terra. Mas Cristo foi embora? Ele foi levado aos céus, não foi? E agora? Hoje, no período da igreja, nós costumamos dizer que Deus ele está entre quatro paredes. Mas Paulo fala em Atos que Deus ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Aqui, amados, nós nos reunimos
Aqui é um lugar onde nós temos comunhão. Aqui é um lugar maravilhoso, porque nós nos reunimos para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É bom ter comunhão com os irmãos, mas quando esses irmãos se juntam e esses irmãos entendem isso, que eu e você somos casa de Deus, imagine essa presença gloriosa nesse lugar. Amados, era o desejo dos anjos. O desejo dos anjos era ser como nós. Mas Deus nos deu os anjos para ser o quê? Ministradores. Para estar aos nossos serviços. Porque Deus fez de mim e de você o quê? A sua morada. E você sabe qual é a razão pela qual eu e você nos tornamos morada de Deus? Qual é a razão pela qual Deus disse, a partir de agora, eu não morarei mais em um templo feito por mão humana. Eu vou morar dentro do próprio homem. Qual a razão disto? Eu vou te dar 3 razões. A primeira delas, qual que é o desejo de Deus? Abençoar a nossa vida. Você pode dizer isso? Isso. O desejo de Deus é abençoar a minha vida. Você não fica feliz quando na sua casa, a sua tenda, o lugar que você mora, você recebe uma presença ilustre? Tem coisa melhor do que receber uma pessoa importante na sua casa? E quando você recebe uma pessoa importante na sua casa, você faz o quê? Você limpa a casa, você prepara uma mesa, você coloca o melhor café, a melhor prataria, você serve essa pessoa com água numa taça. É ou não é assim que a gente faz? Porque nós temos prazer em receber as pessoas na nossa casa. Mas a pessoa mais importante do universo escolheu morar numa casa, que sou eu e você. E isso não faz de nós mais ou menos especiais. Amados, a palavra diz em Efésios 3,17: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em quê? No amor. Primeiro ponto, a razão pela qual Deus quer abençoar a nossa vida. Porque João diz que Deus é amor. Deus é amor. E esse amor, Ele quer inundar o nosso ser. Logo, se eu estou dizendo que Deus é amor e Ele habita em nós, e Paulo diz que é para nós sermos arraigados, alicerçados, a nossa base de sustentação é o amor, neste lugar, nesta casa, não tem lugar para quê? Para tristeza, para amargura, para mágoa e para ressentimento. Essa é a maior bênção que eu e você podemos receber, irmãos. Irmãos, não tem coisa mais triste. Eu não sei quantos de vocês já viram alguém aqui endemoniado. Já viram? Alguém possesso. Alguém cujo corpo está ali, o demônio entra e sai na hora que quer. E essa pessoa fica sem vida. Irmãos, eu já vi isso muitas vezes. Irmãos, quando alguém é habitação de demônios, a vida dessa pessoa é destruída. A vida dessa pessoa é uma desgraça. A vida dessa pessoa você não tem noção como ela se torna. É alguém que não vive a própria vontade. Eu não sei se alguém aqui já viu o filme Nefários, mas eu indico para quem é corajoso. Para você ver o que é ser hospedaria do diabo. Por que nós nos tornamos casa de Deus? Você pode dizer comigo, porque Deus
quer abençoar a minha vida. Esse é o desejo do Senhor. Porque quando Ele habita em nós, nós vamos transbordar em quê? Fala comigo, amor. Amor. Amados, amargura, ressentimento, ódio, ofensa é de comer do cão. Se você quer saber. Então esse é o primeiro ponto. A palavra do Senhor diz mais em João 10:10 o ladrão vem para quê? Matar, roubar. Mas Deus veio para quê? Para que tenha vida e vida o quê? Mais ou menos? Uma vida mais ou menos? Há uma vida cuja área financeira vai boa, mas no casamento vai uma desgraça? Não. Ele diz assim, que tem uma vida em abundância, ou uma vida plena. Amados, plenitude fala de completude. Fala de ser inteiro, fala de sermos completos mesmo. Então nós precisamos compreender isso. O desejo de Deus de fazer de nós casa dele é o quê? É abençoar a minha vida e a sua própria vida. Salmos 84:11. O salmista diz, o Senhor Deus, Ele é sol e escudo. O Senhor concede o quê? Favor e honra. E não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Deus quer que o amor transborde dentro de mim e você, sim ou não? Deus quer que você tenha uma vida plena, sim ou não? E Ele promete o quê? Favor e honra. Isso significa que por onde você vai passar, você vai encontrar as pessoas olhando para você e abençoando sua vida de forma diferente. Favor de Deus é isso, irmãos. É você ver um mar se abrir diante de você por meio da vida das pessoas se aproximando de você e a honra chegando até onde? Até você. Vida de humilhação, de injustiça, de miséria, de desgraça, não é vontade de Deus. Amém? Essa é a primeira razão. Amados, se tem uma coisa que o inferno odeia, e para ser mais precisa, Satanás e seus demônios, é porque Deus escolheu você para ser a morada dele. É por isso que ele quer enganar o homem todos os dias, para tomar o corpo do homem e fazer do homem a sua morada. Nunca tenha medo quando você estiver diante de alguém endemoniado. Nunca tenha medo. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser líder para mandar ele para o inferno. Você só precisa falar o quê? Em nome de Jesus eu te repreendo. E se você tiver falha, porque todos nós temos e ele gosta de fazer isso, aprontar, você vai falar. Não tem problema, eu sou falha mesmo. Mas o sangue de Jesus Cristo está sobre mim. Entenderam? O poder está onde? No nome de Jesus. Amém? É um grande privilégio ser casa de Deus. Jacó passou em um lugar onde um pedaço de terra ele disse que era a casa de Deus. Mas a casa de Deus hoje sou eu e você. Deus escolheu fazer de nós a sua morada. Amém? Quando Deus habita em nós, irmãos, quando nós permitimos que Ele seja esse morador principal, dono dessa casa, eu queria te lembrar de alguns benefícios. A nossa identidade é restaurada, a nossa mente é renovada, aquele vazio que se reclama que existe, ele é preenchido. E a nossa vida ganha direção. A presença de Deus em nós é o primeiro milagre da vida. E eu quero deixar essa frase para você hoje. Deus não habita em você apenas para te visitar. Ele não quer ser um visitante. Ele quer habitar para te transformar. Esse é o desejo do coração de Deus.
Por que é importante nós termos essa clareza? Porque muitas das vezes nós podemos ser acusados e dizer que nós não somos santos o suficiente para Deus habitar em nós. Mas foi escolha dele, foi decisão dele fazer de nós a sua morada. Eu queria deixar uma ilustração que me vem à memória agora. Quando você constrói uma casa, você tem uma escolha, sim ou não? A escolha de habitar nessa casa ou a escolha de vender ou alugar, sim ou não? Sim. Mas Deus escolheu fazer morada em nós. Deixa Ele ser o morador principal. Amém? Glória a Deus. A segunda razão pela qual Deus habita em nós. Por que Deus então habita em nós? Eu vou te dizer hoje. Romanos 8,19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Que os filhos de Deus sejam revelados. Quando nós aceitamos ser a morada de Deus, amados, algo extraordinário acontece na terra. A terra passa a ser abençoada. A natureza, ela revela a presença de Deus. Todas as vezes que você vê desordem na natureza, é uma resposta. É uma resposta de que algo precisa acontecer, de que um conserto precisa acontecer. Então, quando nós nos tornamos morada de Deus, eu e você, nós abençoamos a terra na qual nós fazemos parte. Você crê nisso? Amados, você não mora em Porto simplesmente porque você escolheu. A sua presença em Porto santifica essa cidade. Quando eu e você estamos cheios de Deus, essa cidade faz o que com ela? Ela muda. Ela é transformada. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui para orar por Porto, para orar pela cidade, para orar pelas famílias dessa cidade, para orar pelos casamentos dessa cidade, para orar pelos filhos dessa cidade, Deus está nos ouvindo. É desejo de Deus mudar, abençoar a terra que nós estamos morando nela. A maioria de nós não conhece o mundo espiritual. Um dos pontos mais importantes quando nós moramos num lugar é identificar a história deste lugar. Qual que é a história de Porto Nacional? Como que ela foi construída? Como que ela foi edificada? Irmãos, uma casa, nós escolhemos o material que nós vamos colocar nela. Dependendo do material que nós estamos construindo ela, pode dar ruim, não é, Lauro? O que foi utilizado para a construção dessa cidade? Eu me recordo, irmãos, que quando eu cheguei aqui, em 2017, eu digo que eu vi o que ninguém me contou. Eu vi uma cidade desolada, eu vi unidades de saúde sucateadas, eu vi trabalhadores com 4 meses que não recebiam salário, eu vi coisas terríveis, ninguém me contou. Eu entrei em cada unidade de saúde dessa cidade, eu andei um canto a outro dela, eu andei de Pinheirópolis não, Escola Brasil a Luzimanes. Essa cidade estava como uma cidade abandonada. Eu vi. E quando nós chegamos aqui em 2017, irmãos, eu fiz o levantamento da história de cada unidade básica de saúde que existe em Porto. Mas ninguém conhecia a história dessas unidades básicas de saúde. E Deus disse para mim, levanta um altar de adoração, de honra nessa cidade, Dilce. Deus, por que eu vou fazer isso? Ele diz, porque nessa cidade foi levantado altares de desonra. Amados, famílias inteiras ficaram sem receber salários.
Filhos padeceram necessidade nessa cidade por causa de quê? Porque o poder público não cumpriu com o que era a responsabilidade dele. Toda vez que isso acontece, a cidade é ferida, a terra é ferida. E eu recordo daquela madrugada. Isso foi por volta do mês de julho. Junho e julho. E se não me falha a memória, no dia 14 ou foi dia 16 de dezembro? Eu fiz uma festa com todos os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde de Porto para levantar um altar. As fotos é prova disso. Chamando para quê? Senhor, perdoa o nosso pecado. Para se cumprir o que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei dos céus, eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Aquele dia, irmãos, foi essa oração que eu fiz. Mas o que você não sabe é que com menos de 20 dias para acontecer aquela festa, eu recebi um comando de demitir mais de 100 pessoas dentro da pasta da Secretaria de Saúde. E eu me revoltei com Deus. Até hoje, eu olho lá em casa, eu tenho uma pulseira quebrada que eu batia no carro. E eu gritava, Deus, o Senhor me manda levantar um altar nessa cidade. E é isso que o Senhor me devolve. Eu não vou demitir esse povo. E o comando era para eu demitir. Irmão, você não sabe o que é isso. Eu chorava. Eu gritava. Eu vomitava. Eu passei a tarde inteira de cama. Pergunta para Josélia. E o povo tentando me consolar. Dilce, pelo amor de Deus, para com isso. E eu disse, vocês não estão entendendo? Vocês não estão compreendendo o que está acontecendo? Vocês estão me mandando demitir mais de 100 pessoas. Eu não vou fazer isso. E eu cheguei na secretária de saúde e disse, pode demitir os 100, mas a primeira sou eu. Risque o meu nome da sua lista. E ela dizia para mim, Dilce, não torna as coisas mais complicadas do que elas já estão. Por favor, Dilce, para. Eu entendo que está doendo em você. Amados, eu não estava numa luta política. Eu não estava no controle de uma pasta. São histórias que eu vivi na Secretaria de Saúde que eu nunca contei para ninguém. Mas eu clamei. Quando chegou na quinta-feira, e eu disse isso para ela, na sexta-feira eu tinha que dar os nomes. Eu lembro de conversar com uma pessoa dentro da Secretaria de Saúde. Ela disse, você não pode falar com Deus desse jeito. Eu disse, eu posso. Porque Ele é meu Pai. Se Ele não me compreender, ninguém mais me compreende. E eu desci para casa. Tem uma loja aqui, Mobilar, não sei como que é o nome aqui, descendo. Quando eu cheguei em frente àquela loja, lembro como hoje, Deus falou comigo, Dilce, é estratégia para te tirar da Secretaria de Saúde. Dilce, te alegre em mim. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. E eu compreendi, eu estava diante de uma guerra espiritual pela cidade. Ali, naquele exato momento, eu pedi perdão ao Senhor. Na sexta-feira, a secretária me chama e disse, Dilce, algo aconteceu. Escolhe 3 nomes para demitir. A lista era de quanto, irmãos? 3 nomes. Eu agora pego a lista de colaboradores e escolho 3 pessoas. E eu chamei essas pessoas na minha sala e elas diziam, Dilce, por que eu? Eu disse, não tem muita explicação, mas eu tenho um compromisso com você. Eu te demito hoje, só que no dia 1º de fevereiro você volta. Porque a secretária me deu a palavra dela. E você não precisa correr atrás de ninguém. Eu vou correr por você. Assim eu fiz, irmãos. Só teve uma pessoa que saiu da minha sala e andou, acho que, o horto inteiro, falando com Deus e o mundo. E eu disse, eu não te disse que não precisava você se preocupar?
E ela já me dava um certo trabalhinho. Eu falei, você não volta. E realmente ela não voltou. Mas as outras duas, no dia 1º de fevereiro, estava de volta. Você entende por que eu estou te dizendo isso? Você é o quê? Casa de Deus. Você é abençoado quando você é casa de Deus, sim ou não? Mas Deus fez de mim e de você sua casa para abençoar o quê? A terra. O problema, irmãos, é que nós estamos distraídos. O problema, irmãos, é que a gente não percebe o que significa ser casa de Deus. A sua casa, essa morada que é você, precisa ser um lugar que faça diferença no meio das outras casas. Esse é o anseio do coração do Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus. E tem uma razão disso. A palavra diz em Levíticos capítulo 18, versículo 28. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Irmãos, se nós não nos posicionarmos como casa de Deus, a imoralidade, o pecado, a destruição, ela vai permanecer nos lugares em que nós estamos inseridos e a terra vai nos vomitar. Entende o que eu falo? Por que nós dizemos? Porto Nacional é uma cidade o quê? Escolhida o comércio nessa cidade vai frutificar. Os empresários dessa cidade prosperarão. As famílias dessa cidade serão restauradas. Os filhos dessa cidade não se perderão para as drogas nem para a prostituição. Por quê? Porque Deus escolheu, nos escolheu para fazer o quê? A sua morada. E você hoje está tendo esse entendimento, essa revelação do que significa ser morada de Deus. Amados, tem alguém que nos disputa com muita sede. Tem alguém que deseja ser o nosso dono. Mas nós dissemos não. E uma vez que nós escolhemos dizer não, o que acontece hoje? A nossa vida está diferente. E a vida da cidade que nós estamos habitando tem que ser diferente. Eu não sei como você imagina essa cidade. Mas desde 2017, quando é que eu cheguei, que eu clamo por ela. E eu creio, irmãos, que eu vou ver essa cidade diferente. Eu creio, irmãos, que eu vou ver o extraordinário de Deus nessa cidade. Eu creio que eu vou ver Porto, se teve um desejo no meu coração, é de que Porto se tornasse uma referência nacional. Mas não é de coisa ruim não, irmãos. Eu creio que vai chegar um dia onde repórteres que estão em São Paulo, que estão no Rio de Janeiro, que estão nos grandes centros dessa nação, virá essa cidade. Observe, irmãos, a história dessa cidade. Porto Nacional é uma das cidades que mais sai políticos. Era para nós sermos uma cidade diferente. Se eles entendessem que eles são casa de Deus, se eles escolhessem fazer de Deus, dizer assim, Senhor, o seu dono dessa casa que se chama eu, quem estaria no Congresso Nacional estaria fazendo diferença. Como nós precisamos entender isso. Deus não nos fez simplesmente para ser profissionais. Mas aonde Ele nos coloca é para que aquele lugar seja diferente. Esse lugar é Betel. Esse lugar é a presença de Deus. E aonde a presença de Deus tem uma escada que liga o céu. E nessa escada anjos descem e anjos sobem. Nós precisamos enfocar isso todos os dias. O anjo que sobe cumpriu a missão na terra, mas o anjo que desce, ele vem com tocha na mão, dizendo, eu venho para destruir o que está tentando destruir essa cidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Quando Deus habita em um homem e uma mulher, quem entendeu essa verdade? Você pode dizer isso comigo? Digo, os ambientes mudam. Regiões são impactadas. Cidades recebem cura. Então eu preciso te dizer, Porto Nacional não será transformada apenas por projetos.
ela será transformada pelo poder de Deus. Porque nós entendemos esta verdade. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Eu creio. Porque a terra responde à presença de Deus. Ela responde, amados. E ela se manifesta no meio de um povo. E eu creio que nós somos esse povo, amém? E o terceiro ponto. Deus habita em nós para quê, irmãos? Deus habita em nós para quê? Para abençoar as pessoas da terra. Eu falei do lugar, eu falei da cidade. Mas agora eu quero te falar das pessoas. Amados, a palavra diz em 1 João 3,8, a parte B, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir o quê? As obras do diabo. Se tem pessoas que não têm o entendimento de que elas podem ser a casa de Deus, elas estão tendo um outro morador, sim ou não? Sim. E esse outro morador, irmãos, ele apronta. Irmãos, um homem que vive no adultério, a gente precisa entender algumas coisas. Ele fez uma escolha? Sim. O homem tem livre-arbítrio. Quando eu estou falando de homem, eu não estou falando só da figura do sexo masculino. Não estou falando de gênero. Entende? Um homem que está no adultério, irmãos, a gente precisa falar a verdade. Ele está servindo o diabo. Tem um morador dentro dele. Porque não é do desejo de Deus que ele deixa a esposa dele para ter relação com outra mulher. Isso é pecado. Uma mulher que está fazendo isso, da mesma forma. Um pai que amaldiçoa o filho, quando ele abre a boca dele para amaldiçoar, quando ele espanca um filho, quando ele espanca uma esposa, quem é que está morando dentro dele, irmãos? Primeiro ponto da mensagem que eu falei, Deus transborda em quê? Quando Deus mora dentro da gente, o que é que tem dentro de nós? Amor. Então nós precisamos entender isso. Mas Cristo, que é o Filho de Deus, se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Quando eu e você entendemos que nós somos casa de Deus, nossa vida mudada, sim. Mas nós começamos a mudar os ambientes. E pessoas são o quê? Influenciadas por mim e por você. Irmãos, às vezes nós passamos lutas. Tem pessoas que se distanciam de nós. Quando nós nos aproximamos, é estratégia. Irmãos, recentemente aconteceu algo comigo. Eu acompanhando uma pessoa que nunca eu tinha tocado nesse assunto com ela. O dia que ela deu abertura, que eu trouxe a palavra para ela, irmãos, foi nada não. Ela brigou com o irmão. O irmão é o quê? Crente. Ela discutiu com quem? Com a mãe. A mãe é o quê, gente? Crente. Só ela que não é. Entende o que eu estou falando? Sabe por que teve aquela confusão com o irmão? Por que teve a confusão com a mãe? Para distanciar ela. E eu tive que dizer para ela, minha amada, de Jesus, foi uma estratégia. Eu imagino a raiva que ele deve ter pensado, maldita Deus, que se aproximou dela. Ah, mas tu se aproximou e tu falou, pois agora eu vou dar um jeito de destruir. Só que a palavra diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando você começar a se aproximar de uma pessoa, que essa pessoa ela precisa de Jesus, e essa pessoa ela começar a se distanciar, começar a confusão, algo vai acontecer, o que você tem que fazer? Dobra o seu joelho e ore. E dizendo, eu declaro quebrada, destruída. Todo o quê? Toda armadilha de Satanás. Essa oração a gente precisa fazer, irmãos. Quando nós somos casa de Deus. Lucas 4,18 diz,
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas a quem? Boas novas para quem? Aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade para quem, irmãos? Aos presos, e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Quando nós somos a casa de Deus, quando nós compreendemos isso, a nossa vida é transformada. O ambiente também. Mas nós alcançamos pessoas. As pessoas que são alcançadas, irmãos, quando ele diz aqui aos pobres, não está falando de pobreza, de miséria, só de questão financeira, não. São os miseráveis, espiritualmente falando. Está falando de gente que está vivendo cadeias, irmão, que não consegue romper ciclos. Está falando de gente que não consegue enxergar à frente, não consegue ter perspectiva de vida. Por quê? Porque elas estão presas. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Tem algo mais. Atos, capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Amados, Jesus andou assim. Jesus andou curando. Jesus andou libertando os oprimidos. As pessoas que estão à nossa volta, elas sentem isso. Você já ouviu várias vezes quando você está perto de alguém dizer assim: ai, fulano, tu tem uma paz. Já ouviu? Ai, tu tem uma presença. Não, eles não gostam da palavra presença. A palavra é o quê? Energia. Tu tem uma energia. A tua áurea é diferente. O que é essa energia? É a presença de Cristo em nós. Amém? Amados, quando Deus habita em nós, algo extraordinário acontece. O que Deus deseja fazer através da sua vida, da minha vida, eu vou fazer questão de botar aqui. O que Deus quer fazer por meio das nossas vidas? Hoje, irmãos, nós estamos finalizando 21 dias de jejum. Segunda-feira, amanhã, começa as casas de paz. Amados, nós não estamos fazendo isso por uma questão de religião. Nós não estamos fazendo isso, porque queremos uma igreja maior. Não, não. Nós queremos isso porque nós queremos ver libertação. Nós queremos isso porque nós queremos ver pessoas curadas. Nós fazemos isso porque nós queremos ver restauração. Nós fazemos isso, irmãos, porque nós queremos ver provisão. Nós fazemos isso porque nós queremos ver salvação. Esse é o desejo do coração de Deus. E esse é o desejo do nosso coração. Amém? Irmãos, a missão continua por meio de nós. Você e eu, nós não somos apenas morada. Nós somos a manifestação do próprio Cristo na terra. Porque Ele escolheu fazer de nós a sua casa. Deus não nos fez casa para ficarmos fechados. Tem coisa pior do que você passar numa casa e ela está assim fechada. Ele nos fez casa para irradiar o quê? A sua glória. Queria deixar essa frase para você. A palavra diz, findando, que em Gênesis, Jacó teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. E essa é a porta dos céus. Se você pegar Hebreus 3:6, está escrito: mas Cristo é fiel, como filho sobre a casa. O que está escrito? Sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará o quê? Passagem.
Eu sou a porta. Quem é eu sou a porta? Jesus. E Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, a mente é a chave. Eu queria que você ficasse de pé. Porque uma casa de Deus, por que Deus desejou fazer isso? Primeira coisa, vou voltar para você, para refletir, para sermos abençoados. Segundo, para abençoar a terra. E terceiro, para transformar pessoas. Olha essa linda casa. Eu não sei que espécie de casa você imagina quando você pensa em você. Não pensa pequeno, não. Pensa numa linda mansão. Pensa realmente você como uma linda casa. Uma casa com um belo jardim. Uma casa maravilhosa. Essa é você. Você é a casa. E essa casa mora alguém. Eu jamais quero essa pessoa simplesmente como meu hóspede. Eu não quero ele como visitante. Eu quero que ele habite em mim. Essa foi a decisão que eu fiz. Amém?